tenho medo de temer, amor. Bom, esse é o programa Psicanálise de hoje. E nesse dia quero trazer um caso de uma análise breve do Freud. É o caso Catarina. No livro Estudos sobre a Histeria de 1893, 1895, o Freud vai contando alguns relatos de casos clínicos dele, né? E um deles é esse que eu quero trazer hoje, que é um caso legal, interessante, é um caso que essa semana eu já falei um pouco sobre ele num programa que eu faço toda segunda-feira às 7 da manhã, e que o programa fica gravado, depois quem quiser ver, veja, né, no YouTube. E só que eu não falei como vou falar aqui, né, que eu vou dar mais detalhes sobre esse caso clínico do Freud, que ele chamou de uma análise breve de um caso de histeria, né? Então ele está lá tirando as suas férias. Ele se deu férias, né, na verdade. Ele estava em um momento de muita, de muita confusão em torno da medicina, em torno das teorias psicanalíticas, das neuroses e tal. E aí ele fala, cara, eu preciso dar um tempo, preciso dar um tempo para minha cabeça, para esquecer medicina, neurose e tal, e eu vou dar um rolê, né? O rolê é por minha conta, ele não falou isso. Aí ele fala uma coisa que é interessante, né? Abre aspas, quase havia conseguido isso quando um belo dia desviei-me da estrada principal para subir uma montanha afastada, renomada por suas vistas, tinha uma paisagem maravilhosa, exuberante, e sua cabana de hospedagem bem administrada, né? Talvez aquelas pousadas maravilhosas, né? Onde a cama cheira bem, o colchão é gostoso, o travesseiro limpinho, né? O café da manhã também de excelência, né? E tá lá ele e tal, se sentindo, né, confortável diante de toda aquela situação, diante de tudo aquilo que ele estava esperando, né, encontrar para poder ter um descanso e tal. Aí ele senta e fica contemplando a paisagem, viajando ali na paisagem. De repente, ele escuta: "O senhor é médico?" Ele, não é possível. Aí aquela perguntinha tal ficou ali na orelha dele, né? Aí ele olha, uma moça meio amoadinha tal, de uns 18 anos de idade, que serviu a refeição para ele, né? E que era chamada por Catarina, pelas pessoas da pousada, né? E aí ele responde: sim, eu sou médico tal. Como é que você sabe que eu sou médico, né? Ela fala: você escreveu o nome lá no livro de visitante. E aí eu pensei que você pudesse dispor de um tempinho seu tal. É que os meus nervos estão ruins, ela falou para ele. Que ela já tinha visitado outros médicos, eles receitaram algumas coisas, mas de que nada adiantou, né? Todas essas visitas médicas e tal. E aí, lá estava o Freud, novamente diante das neuroses. Então, ele imagina que nada poderia estar errado com aquela moça. Ela tinha uma constituição forte, sólida, né? Mas ela tinha essa aparência tristonha. E ele pergunta, né, mas do que é que você sofre? Ela falou: sinto muita falta de ar e às vezes eu acho que eu vou ficar sufocada. Para o Freud, né, que ele não pareceu, né, num primeiro momento, um sintoma nervoso, né, e sim uma crise de angústia. Aí ele fala: senta aqui, né, como são as coisas quando você fica sem ar? Ele
vai perguntando para ela, né? Ela falava que acontecia de repente, né? Parece que alguma coisa pressiona meu olho, a cabeça fica pesada, tem um zumbido nos ouvidos, eu fico tonta, às vezes até chego a cair, parece que tem alguma coisa me esmagando o peito, né? Que eu acho que até não vou respirar. Aí o Freud pergunta, sente alguma coisa na garganta? Ela fala, sinto, a garganta fica apertada, como se eu fosse sufocar. Acontece mais alguma coisa na cabeça, tal? Sim, umas marteladas. Aí ele pergunta se ela não se sente assustada quando essas coisas acontecem. Aí ela fala que acha que vai morrer, né? Mas ela diz o seguinte, mas de uma maneira geral, eu sou uma garota corajosa, eu ando sozinha por todo esse canto aqui. Subo, desço os Alpes, vou na cidade, compro as coisas no mercado e tal. Mas quando isso acontece, eu não saio de casa. E ela fica achando o tempo todo que tem alguém atrás dela e que vai agarrar ela de repente. Olha isso. Achando que tem alguém atrás dela e que vai agarrá-la a qualquer momento. De repente. Aí o Freud chega a alguma possibilidade de, pô, isso me parece um ataque histérico e o sintoma é angústia. Aí ele fala, quando você tem uma crise dessa, você pensa em alguma coisa, vê, tá assim, sempre vejo um rosto medonho que me olha de uma maneira terrível. E ela fica assustada por conta disso. O Freud pergunta se ela conhece esse rosto, ela diz que não, né? Aí pergunta quando que ela teve pela primeira vez. Ela fala, uns 2 anos, quando ainda ela morava com a tia na montanha. Aí o Freud se arrisca, né? Ele fala, vou dizer o que eu penso. A maneira que você passou a ter esses ataques aí. Há 2 anos você deve ter visto ou ouvido alguma coisa que te constrangeu e que de fato preferia não ter visto. Aí ela fala assim, caraca, é isso mesmo. Acho que foi quando eu surpreendi o meu tio com a moça, com a Francisca, minha prima. E como você descobriu isso? Aí ela, há uns 2 anos, eu fui com meu primo procurar o meu tio, ele estava no quarto, o quarto estava trancada, eu achei o quarto trancado, eu achei estranho, aí eu fui lá, subi num baratinho, olhei pela janela, o quarto estava um pouco escuro, mas deu para ver meu tio e a Francisca e ele estava em cima dela. Olha aí, né? Aí, isso são situações que vão desencadeando um trauma, mas que de fato o trauma não surgiu a partir daquilo. O trauma já havia acontecido. Então, o trauma já tinha sido originado numa outra situação. Aquilo ali só desencadeou, despertou. Né? Aí eu me afastei da janela, né, rapidamente, fiquei sem ar. E é exatamente o que me acontece, né? Sempre que eu me deparo com uma situação como essa. Tudo ficou escuro, minhas pálpebras se fecharam. Aí eu senti as marteladas na cabeça, o zumbido. E aí o Freud pergunta se ela contou aquilo para a tia, né? No mesmo dia. Falou, não disse nada para ela. Aí ele fala, então por que você ficou assustada quando viu os dois juntos? Você entendeu o que aconteceu, sabia o que estava acontecendo ali e tal, naquela cena que você viu? Ela disse para ele que não, né, que não compreendeu nada naquele momento, que ela só tinha 16 anos e ela não sabe por que se assustou. Aí ele fala para ela, né, se pudesse se lembrar do que aconteceu naquela ocasião, onde ela teve a primeira crise, no que ela pensou sobre o que ela estava vendo, que isso poderia ajudar
na descoberta ali, na análise do Freud que ele estava fazendo com ela, ali em plena férias, sentadinho, contemplando a paisagem, né? A propósito, eu vou fazer isso essa semana. Uma pessoa me ligou, falou, pô, eu queria fazer análise e tal, não sei o quê. Só que eu quero fazer presencial. Eu falei, meu camarada, eu estou aqui em Santos, morando em Santos, mas logo volto para São Paulo. Mas eu consigo, né, alugar um espaço lá e a gente pode fazer numa clínica lá. Ele falou, não, 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 eu quero ir para Santos. Quero fazer aí na praia, né, na areia, olhando para a praia e tal, porque isso também vai me ajudar muito. Eu falei, bora, pode vir. Então a gente faz a primeira aqui, depois as outras a gente decide como vai fazer. Até porque não é a teoria que vai decidir, definir a psicanálise e a análise. Então a clínica, ela antecede a teoria. O mais importante é o que chega, né? Não as suas teorias sobre agora. Será que é uma histeria? Será que, ai, e como que eu vou tratar esse caso? Será que a mãe ou o pai, ou ele tem mais irmãos e não sei o que, se for assim, aí o complexo de Édipo, calma, 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 calma. Não é bem assim que funciona a psicanálise. Por mais curso que eu faça com pessoas que têm doutorado, mestrado, 30 anos de psicanálise, tem defesa de tese na Universidade da França, especializada nessa área de psicanálise, no Rio de Janeiro, em São Paulo e tal. São profissionais gabaritados nessa área de psicanálise, com anos de clínica, com anos de estudo. Sempre fala a mesma coisa. Por mais que a gente estuda, mais a gente aprende que a clínica antecede a teoria. Não tem jeito. Então, a psicanálise, a riqueza dela é que todo momento, aconteceu isso com Freud, se você acompanhar todos os casos de histeria, a cada caso ele vai mudando o seu jeito de compreender a teoria psicanalítica dele. Então ele renova a cada passo, a cada caso, a teoria dele. Então ele muda a teoria lá depois de 10, de 20 anos, né? Ele volta para a interpretação do sonho, ele volta para a histeria, ele volta para a teoria da sexualidade. Então ele vai sempre renovando a cada momento, a cada caso, porque as neuroses também acompanham a sua época, né? Então ela não fica presa no século 10, 11, 12, né? No século I, não importa. Então ela vai acompanhando também o movimento cultural do mundo, do país, né? Nós passamos por pandemia, nós tivemos uma ascensão aí de governos de extrema direita, né? De governos que têm uma visão social diferente de governos progressistas, né? Então tudo isso, né? Eleição de presidentes que têm uma visão totalmente diferente de outros, né? Então tudo isso, né, gera um balanço, um movimento na sociedade, gera uma transformação, gera outros mal-estares, se é assim que fala, né? Ou maus-estar, ou maus-estares, ou mal-estar, mas que gera, certo? Gera esse desconforto. Então, é isso que é o barato da psicanálise. Ela não é uma coisa estagnada. Então, aquilo que você lê do Freud ou do Lacan, para quem gosta de Lacan, e acho que é importante para que todo psicanalista, mesmo que não acompanhe a teoria lacaniana, mas que tenha acesso a ela, né, ela completa, em algumas situações, o entendimento da teoria freudiana para um momento mais atual, ou fica mesmo no Freud, porque o Freud também é riquíssimo, né? É uma teoria que ela se renova também a cada leitura. Se você ler um livro do Freud hoje, ler daqui 5 anos, 10 anos, você vai compreender e interpretar de maneira diferente. Então essa é a riqueza da psicanálise, ela se renova a cada dia, ela se renova com quem vem para a clínica, que joga o desafio, né? Que coloca aí o Freud dizia um exemplo da sexualidade, né? Cara, é uma coisa absurda achar que só existe dois sexos, né? Só existe homem e mulher. Existe, hoje em dia, se ele tivesse vivo hoje, ele LGBTQ, pô, tem, né, várias possibilidades de sentir prazer, né? O corpo ele te permite, né, a você sentir prazer de diversas formas, diversas maneiras, né? Isso
saudável é a vida, né, cara? A vida pulsa o tempo todo. Então a gente se permitir a sentir prazer, né? Os prazeres da vida, é isso que vale, né? Bom, então aí ele continua, né, nas perguntas, tal. Ele pergunta para ela se ela, não, eu parei aqui, né? Se ela pudesse lembrar, né, do que aconteceu naquela ocasião em que teve sua primeira crise, né? O que ela pensou quando ela teve a primeira crise. Aí ela fala, pô, se eu pudesse, né? Mas fiquei tão assustada que eu me esqueci de tudo. E aí, pera aí, que eu acho que eu pulei umas 10 páginas. Aí o tio fez umas, né, tentativa sexual contra ela, quando ela tinha 14 anos. Né? Eles foram para uma viagem e tal, e aí eles passaram a noite numa estalagem, e ele ficou no bar bebendo, jogando e tal. Ela sentiu sono e foi dormir, foi para a cama, no quarto, né, onde eles iam partilhar esse quarto e tal. E ela estava ali deitada, não tinha dormido ainda e tal. Aí ela dorme, né? E acorda de repente sentindo o tio atrás dela, encoxando ela, deitando na cama e encostando nela, né? Aí ela salta da cama, né? Fala, pô, que é isso, né? O que você está querendo? Fala, por que você não deita na sua cama? Aí ele fala, ah, nada, ô bobinha, sua bobinha, fica de boa. Você não sabe como isso é bom. A cabeça do tio, né? Com a garotinha de 14 anos de idade. Tomar um cafezinho aqui. E aí, ah, parece, né, para o Freud que ela não entendeu aquilo, aquela investida do tio, né, sexual contra ela. Aí ela até responde para ele, perguntou, né, ela fala, não tinha, naquela ocasião não tinha entendido não. Depois, né, é que ficou claro. Ela disse que era uma situação, ela resistiu porque era uma situação desagradável, o fato de ter sido perturbada durante o sono. E porque ela também achava que não era bom. E aí, o Freud percebe que quando ela traz isso à tona, ela passa por uma transformação. Quando ela lembra dessa cena que originou a parada toda, ela se transforma. Aí aquele rostinho já fica animado, os olhos já passam a brilhar, ela se sente mais leve, mais com vontade de viver e tal. Aí o Freud pergunta, né, todo safadinho do jeito que ele era, né? Isso é da minha fonte de mim mesmo, né? Não era safadinho, imagina, Freud safadinho, nada a ver. Aí ele fala, diga-me só mais uma coisa, palavras do Freud. Você agora é uma moça crescida e sabe toda espécie de coisas, tal, tal, tal. Qual foi a parte do corpo dele que você sentiu naquela noite? Ó, o Freud. Ela não respondeu, né? Ela não deu nenhuma resposta definitiva, mas ela sorriu. Sorriu de uma maneira constrangida, assim, como se tivesse sido pega de surpresa, né? Como se ela tivesse falado, bom, é isso mesmo que eu senti. Aí ele vai falando que não foi mais além, né? Mas ele mesmo assim ficou grato, porque ficou fácil conversar com ela pela abertura que ela permitiu, né? E ele dizia que foi mais fácil conversar com ela do que as próprias pacientes da clínica dele na cidade, né? Que acha tudo vergonhoso, tal. Uma coisa que é natural. Então é isso, né? A psicanálise, ela foi a primeira psicoterapia, né? Que nasce com a histeria e tal. A histeria é essa doença esse sintoma, né? Que ele aparece no corpo, né? É um corpo estranho que invade a mente, que invade o corpo, né? A pessoa sente no corpo, ela precisa de ajuda, ela precisa de um equilíbrio, né? Entre o corpo e a mente, né?
o fora e dentro, e a histeria está relacionada a um trauma, né? A menina tinha falta de ar, né, era o sintoma dela, parecia uma angústia para o Freud, seriam ataques de angústia, né, um pânico. Ela tinha aquela imagem do rosto masculino, né, que ficava concentrado na cabeça dela, que ela não consegue identificar. Aí o Freud, né, por meio dessa análise breve dele, né, ali dando um rolê nos Alpes para contemplar a paisagem, descansar da psicanálise, da medicina, ele acaba atendendo uma pessoa ali e tal. Aí ela vê o tio lá transando, né, tal, conta pra tia, se sente culpada depois pela separação e tal. E o Freud vai insistindo, né? Não, existe alguma coisa antes, tal, me fala o que aconteceu, tal, não sei o quê. Então é isso, né? Acho que é só um caso que eu acho que é gostoso, é importante trazer para que a gente perceba um pouco da riqueza, né? Eu vou começar a fazer mais isso, trazer esses casos assim do Freud, alguns momentos de alguns textos dele mais breve para que a gente possa viajar aqui como ele fez, né? E que isso sirva para a nossa vida, e que isso sirva para nossa coragem, né, de enfrentar uma análise e poder viver de uma maneira transformada, transformadora, uma maneira onde a gente possa colocar para jogo o nosso desejo, né, o nosso prazer, desfrutar mais dessa sensação de prazer que às vezes a gente reprime. A gente acaba sentindo muito mais dor do que prazer, né? Sente muito mais, como é que eu posso dizer, né? A gente se permite muito mais sofrer do que ter prazer, né? Recentemente eu atendi uma garota, ela falou, poxa, eu queria ter feito uma análise, até falei para você, eu sei que meu dia não é hoje, mas queria marcar porque tive dificuldade em falar não para uma pessoa e tal, mas eu acabei indo porque eu vi que seria legal. Tudo bem, foi legal? Não, não foi, por quê? Porque pô, foi cansativo, tive que trabalhar no domingo, não sei o que. Então é isso, cara. A gente quer agradar todo mundo e a gente se desagrada. Às vezes, né, a gente abre mão, né, abre uma exceção, a gente se permite a dizer um não ou um sim, né, mas a gente fazer isso o tempo todo tem alguma coisa que não está funcionando bem. Existe aí talvez um masoquismo, né, onde você se maltrata o tempo todo porque você não se sente no direito de ter prazer, no direito de ser feliz, no direito de poder escolher o que você quer, o que é melhor para você. Então a análise é isso, eu termino aqui, agradeço e estaremos juntos numa próxima oportunidade. Obrigado por escutar o programa e logo mais tem mais. Valeu e até mais. Curta, compartilhe, faça perguntas, visite as minhas redes sociais, o Instagram, Facebook. Lá você encontra a maneira de entrar em contato comigo, principalmente no Instagram. E eu aguardo aí você para uma próxima jornada. Valeu, obrigado e até mais.